Hoje eu vou te mostrar como que eu faço para entregar os arquivos de um logotipo para o meu cliente de maneira organizada. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Se você se interessa por design gráfico, considere se inscrever neste canal e deixe o teu like aqui neste vídeo que ele é muito importante para mim. Um bom profissional de design gráfico, quando presta serviço de criação de logotipo, entrega para seu cliente os arquivos desse projeto de maneira totalmente organizada. É muito importante que a gente organize esses arquivos e entregue eles de maneira completa, com todos os formatos, porque não vai ser apenas o nosso cliente que vai mexer, manusear com esses arquivos, mas sim outros profissionais da área, como por exemplo, outros designers gráficos, videomaker, filmmaker, editor de vídeo e até mesmo gráficas, outros profissionais que vão pegar este material para fazer impressão, para fazer bordado, placas e afins. Se você já atua na área de design gráfico, certamente já deve ter recebido de algum cliente seu arquivos da maneira mais desorganizada possível, com a resolução muito baixa ou faltando tipos de arquivos com a entrega incompleta. E eu espero que você já tenha tido a experiência de receber um arquivo de um cliente seu de logotipo de maneira totalmente organizada, com os tipos e os formatos completos. Eu já passei por essa experiência algumas vezes e vou confessar aqui que é incrível quando a gente pega um logotipo de um cliente para trabalhar, que a gente recebe tudo completo e muito bem feito. Então vamos passar essa experiência boa para outros profissionais? Bora lá que eu vou te mostrar na prática como fazer. Quando estamos trabalhando com logotipo, é comum que a gente precise fazer algumas versões diferentes desse material para se adaptar em diferentes superfícies, como por exemplo a versão principal, que é a versão do logotipo, a primeira que você desenvolveu, que geralmente é uma versão que é bem adaptativa, se adapta bem no horizontal, no vertical, em outras superfícies. Nós temos também a versão horizontal, que é para quando a gente tem um espaço que é um pouco mais horizontal, a versão vertical, quando a gente tem um espaço mais vertical, e a versão também reduzida, que costuma ser somente o símbolo ou uma abreviação da tipografia. Mas isso não é uma regra e o número e a necessidade de versões diferentes vai variar muito e depender muito do logotipo que foi trabalhado. Eu costumo organizar os meus materiais da seguinte forma. Bora lá que eu vou mostrar para vocês na prática. Eu sempre utilizo o Illustrator para fazer os meus materiais, mas vocês podem fazer em qualquer outro programa. A primeira coisa que eu faço é abrir uma prancheta mais ou menos na dimensão do arquivo que eu vou trabalhar. O primeiro arquivo que eu vou montar ali, desenvolver, vai ser o logo horizontal. Então, por isso, eu já preparei um espaço mais horizontal. O tamanho não precisa ser tão pequeno a ponto de quando o cliente vai usar o PNG, ele precisar esticar o PNG. E nem tão grande, porque se o cliente precisa do logo maior, ele vai utilizar o vetor. Depois eu replico essa prancheta com o logo dentro já e só vou trocando as cores. Ali eu usei o preto com o branco, que é a versão principal, ali com as cores da minha paleta. Coloquei tudo preto e tudo branco, que é a versão positivo e negativo, caso haja necessidade dessa aplicação, e a versão nas cores. Depois eu salvo dentro de uma pasta chamada logo e o nome da versão, então uma pasta dentro de outra pasta chamada logo DP versão horizontal, que no caso eu estou trabalhando com a logo horizontal. Eu indico vocês já colocarem o nome da empresa, já deixar tudo certinho com o nome, porque é muito legal, que fica bem mais organizado e facilita bastante o trabalho para quando o cliente mandar para outros profissionais. Eu salvo também em PDF, caso o cliente precise da versão em PDF. Eu salvo também em EPS, que é um formato de arquivo que pode ser aberto também lá no Corel, caso o cliente prefira abrir no Corel ou os profissionais que esse cliente contratar. Se você está trabalhando no Corel, é interessante você salvar em EPS para a galera do Illustrator abrir no Illustrator. E eu também salvo em SVG, que é uma extensão que é bastante utilizada em web, né? Geralmente os programadores utilizam ela nos sites, a galera de web design utiliza no site. Então eu também salvo nessa extensão SVG, caso o meu cliente vá utilizar. Então fica mais ou menos nessa disposição as minhas pranchetas, depois eu clico em arquivo, exportar e exportar para telas. Quando a gente trabalha assim, ele já vai salvar o PNG todo organizado, cada PNG em uma imagem diferente, então é por isso que eu faço dessa forma, que facilita bastante o meu trabalho. Então eu salvo também em PNG todas as versões, eu só clico em exportar prancheta ali.
deixo ele todo marcado no todos e o próprio Illustrator gera uma pasta nova. E aí eu só vou e renomeio essa pasta para PNG, para o meu cliente saber que dentro dessa pasta ali vai ter as versões em PNG. E por fora eu deixo tudo que é vetorizado, que já facilita a minha explicação para o cliente também. Depois que eu faço essa exportação no PNG, eu também renomeio todos os arquivos, denominando qual que é a versão que está ali. Porque às vezes o cliente ele vai utilizar esses arquivos em algum dispositivo que não tenha pré-visualização. E aí ele não precisa ficar abrindo um por um para ele saber qual que ele vai baixar. Ele já baixa diretamente a versão que ele precisa. Então esse foi o procedimento inicial, eu vou mostrar mais uma vez para reforçar ali com outra versão. Dessa vez vai ser a versão, vamos ver qual a versão que eu trabalhei ali, a vertical. Então vamos lá, versão vertical, pasta, faço do mesmo procedimento, abro outra prancheta, dessa vez ela mais vertical, é claro, para adaptar o tamanho do meu logo vertical. Então ali eu fui trabalhando mais ou menos no tamanho que eu sabia que ia encaixar, eu já vou ajustando ali e não tem muita regra, a dimensão da prancheta que você vai utilizar, basta utilizar aquela ideia que eu passei para você de nem tão grande, porque daí o cliente usa vetor, e nem tão pequena, que daí não precisa esticar. Depois eu passo a paleta de cores ali só para ir substituindo e fazendo as trocas. Então é a versão das cores da minha paleta, a versão com preto e branco, que é bem importante a gente manter também, caso o cliente precise do positivo ou negativo. Salvo novamente em Illustrator, salvo novamente em PDF, que é bem importante, salvo novamente em EPS e faço todo o procedimento novamente e organizo a minha pasta. Depois eu renomeio todos os arquivos para que o cliente saiba o que ele está baixando, que eu acho isso imprescindível. E depois eu tenho mais versões ali, se for a símbolo, por exemplo, eu salvo apenas o símbolo e vou fazendo isso para todos os tipos de versão. Cada versão terá sua pasta específica e dentro de cada pasta os arquivos estarão organizados da mesma forma para todas as pastas. Depois desse procedimento, onde eu salvei todas as versões, estão todas organizadas nas pastas e renomeadas, eu subo tudo para um Google Drive, que é a nuvem que eu costumo utilizar, e mando o link para o cliente. Eu sempre solicito para o cliente baixar esses arquivos e guardar em local seguro, pois eu não ficarei responsável pelo salvamento desses arquivos. Eu não posso ficar com todos os arquivos de cliente a vida inteira, porque a gente sabe que tem um custo salvar isso numa nuvem. Então eu sempre aviso o cliente que ele precisa baixar, dou um prazo para ele baixar. Depois que esse prazo passa, eu aviso ele, ó, o prazo passou, posso deletar, você já baixou, já salvou. Então eu aviso o cliente, deixo ele bem ciente que ele precisa salvar esses arquivos, ele precisa guardar, porque ele pagou a partir do momento que eu entreguei esse material para ele, é responsabilidade dele guardar bem esses arquivos. Além disso, como forma de backup também, eu pego esses arquivos, essa pasta, eu compacto ela, ou seja, eu converto ela em zip e envio por e-mail. Se a pessoa baixar o zip, ela consegue já ter as pastas organizadas, então é melhor do que você anexar todos os arquivos ali no e-mail, você anexa o zip e a pessoa já baixa com a pasta organizada. É também uma forma de backup, porque de repente, se o cliente perdeu a nuvem, ele tem lá na caixa de entrada do e-mail. Então é uma segunda segurança que eu ofereço para o meu cliente, para que a gente consiga enviar esses arquivos das duas formas. E também é claro que facilita o meu cliente, caso ele contrate alguém que prefira os logos por e-mail, ele só encaminha aquele e-mail e tá tudo certo. Caso você não saiba como comprimir arquivos, como compactar as pastas em zip, dá uma procurada aqui no YouTube como compactar arquivos, como comprimir arquivos, como converter arquivos em zip, que você já vai encontrar inúmeros tutoriais e eu não preciso ensinar isso aqui pra vocês porque já tem bastante coisa aqui na internet mostrando como fazer. Além de você fazer essa entrega dessa maneira organizada, é de extrema importância que você explique para o cliente o que você está entregando. Explique para o cliente o motivo de existir um PDF, o motivo de existir o EPS, o motivo de existir o SVG, para que o cliente saiba em qual momento utilizar e para que ele saiba da importância de encaminhar todos esses arquivos para o profissional que ele contratar. Porque se a gente não explica isso, muitos clientes eles pagam pra gente e o que eles fazem? Eles pegam um arquivo de imagem e o resto não estão nem aí, eles acham que aquilo lá não é nada, porque eles não têm noção dos formatos de arquivo, acabam salvando PNG
e o resto se perde ali pelo caminho. E aí quando chega em outro profissional, ele vai receber o PNG e às vezes ele precisa do vetor. O cliente tinha esse vetor e ele nem sabia da existência do vetor e da importância. Então eu sempre explico para o meu cliente: esses arquivos aqui são vetores. Vetor é um tipo de arquivo que você pode expandir o logo sem perder qualidade, você pode fazer uma impressão de um acrílico, você pode fazer um bordado, um outdoor, enfim. Explico a importância de ter esse vetor, explico a importância de utilizar diferentes formatos em cada situação. O cliente vai manusear? Provavelmente não, mas o cliente já sabe que existem formatos diferentes e que quando ele contratar outro profissional, ele precisa entregar estes arquivos para o profissional utilizar, para ele não pegar e acabar separando o PNG e esquecer do resto. Então eu sempre falo para o meu cliente tudo isso, explico e sempre digo assim para ele: na dúvida, encaminhe todos os arquivos para o profissional que você contratar, que ele vai saber o que salvar. Também explico que é melhor ele utilizar a versão principal, explico que a versão negativo e positivo é só para situações específicas, e explico essas questões básicas, porque às vezes ele vai contratar um profissional que também não sabe, então ele mais ou menos consegue dar direcionamento para essa pessoa que está recebendo esse material. Eu espero que eu tenha auxiliado você nesse momento de entregar os arquivos de um logotipo para o cliente. Entregue de maneira organizada, porque assim como a gente gosta de receber de maneira organizada, a gente passa a bola para outro profissional que também vai receber esses arquivos e vai trabalhar de uma maneira mais precisa e melhor também. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando no canal. Um beijo e até a próxima!